que a Alemanha ainda possui uma relutância profunda em relação a gastar na área de defesa. A França nunca abraçou 100% a OTAN, etc. Sempre quis manter aí sua própria autonomia estratégica, uma potência nuclear. O exército francês possui um prestígio social enorme, tem experiência de combate real. O Macron possui a pessoa do Macron possui uma ambição geopolítica que é muito diferente do Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, que é meio que um burocrata. Que assim, você ouve o Scholz, você quer dormir, assim. Eu ouvi o Scholz em Munique, é um negócio assim, o cara consegue falar sem dizer nada, etc. Tá assim, era muito sonolento, assim, em comparação com o Macron, que se vê assim numa tradição de César, assim, de Napoleão, assim, uma pessoa assim com grande visibilidade. E a forma como o Macron dialoga com outros chefes de Estado, que às vezes ou vazam conversas, ou ele publica. Recentemente foi publicada agora uma conversa telefônica com Macron e Putin dias antes da invasão. E a forma como Macron fala é claramente como uma pessoa que se considera um player, assim, um ator geopolítico importante, né? Pressionou o Putin, assim, uma linguagem bastante assertiva, algo que o Scholz não faria, né? Uma coisa mais defensiva, mais passiva e tal. Mas o Macron enfrenta eleições para o Parlamento Europeu e a extrema-direita francesa, uma direita nacionalista pró-Rússia, está em ascensão. E o Macron atualmente precisa adotar um tom duro contra os russos para expor os laços um tanto nebulosos da extrema-direita francesa com a Rússia. Na Europa, tem uma parcela da esquerda, mas quem realmente mais apoia a Rússia é uma extrema-direita anti-americana e pró-russa, antiglobalista. E é interessante que às vezes os extremos meio que se encontram, tanto que há um novo partido na Alemanha, interessantíssimo, que é a ex-chefe do partido da esquerda radical, abandonou o partido e criou um novo partido, trazendo muitos dos eleitores da extrema-direita, com uma retórica super conservadora no âmbito social, mas meio de esquerda no âmbito econômico, dizendo que a gente precisa taxar os milionários, a gente precisa reduzir a desigualdade, os bancos são culpados por tudo, atacando os multinacionais, os globalistas de Washington, né? Que assim, quando você lê aquilo, fala assim, isso aqui não está muito legal, porque junta os dois extremos de uma forma que a Alemanha já... eu não estou igualando os dois, mas a Alemanha já passou por um processo assim há 70 anos. Então, esse partido agora vai participar pela primeira vez de eleições. Mas é muito menor, e aí falando da França, o Macron precisa um tema para isolar a extrema-direita. E esse tema é a Rússia, porque a maioria dos franceses é pró-Ucrânia. E esse tom mais bélico da França agora, esse tom mais agressivo, mais assertivo em relação à Ucrânia, é uma estratégia eleitoral antes das eleições para o Parlamento Europeu para demonstrar uma fraqueza da extrema-direita francesa, que é que eles possuem laços de longuíssima data com o Vladimir Putin. É assim que se explica. A França não vai enviar tropas para a Ucrânia. Tem um detalhe importante. Há alguns soldados da OTAN na Ucrânia hoje, porém eles não possuem armas. Eles são assessores porque alguns dos mísseis que a Ucrânia recebeu do Ocidente, que são utilizados para atacar os russos, eles são tão sofisticados tecnologicamente falando que a Ucrânia não consegue programá-los. Então, algumas pessoas da França em território ucraniano e da Inglaterra também, para ajudar na programação desses mísseis, mas não são soldados para nada. Então, quando o Macron diz vamos enviar tropas, ele faz isso para um propósito político local, mas tem uma outra coisa, e aí eu confesso que até concordo com o Macron. Por quê? Porque quem comanda o debate dessa guerra é o Putin. Todo mundo, será que o Putin vai retaliar, que agora a gente vai mandar esse míssil aqui ou ali?
Então a questão é sempre quais são as linhas vermelhas da Rússia? Será que o Putin vai lançar uma bomba atômica? Todo mundo com medo porque o Putin hoje em dia 3 vezes por semana o cara fala de atacar o Ocidente com arma nuclear. Então assim, o que o Macron falou, olha, a gente precisa inverter essa lógica e criar uma certa incerteza russa em relação a quais são nossas linhas vermelhas, e eu estou aqui deixando em aberto a possibilidade da gente defender a Ucrânia com tropas. Entendi. Que é muito, muito, muito pouco provável que isso aconteça, mas ele fez um cálculo aí eleitoral. E os franceses também gostam de um cara assim, quando olham para os alemães e falam, nossa, esse Scholzzinho lá é meio fraquinho, assim, ele é muito indeciso. Então, assim, a França tem essa coisa de ser visto como líder da Europa Ocidental e meio que é também. Não no ponto de vista econômico, mas em termos estratégicos. Os debates entre militares franceses são outro nível do que na Alemanha, até hoje.